Você pode admirar toda a criação de Deus? Ele organizou o tempo, criou a luz e fez existir tudo com sua palavra. Conheça Indescritível. Este livro ajudará a criançada a descobrir a incrível criação de nosso indescritível Deus. Uma obra que mostra a majestade da criação com descobertas científicas, fotografias, ilustrações e 100 devocionais sobre Deus e a ciência, finalizadas com uma oração. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Indescritível, um lançamento CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 11. Alerta contra os falsos mestres e suas heresias. A paz do Senhor, prezado professor, prezada professora da Escola Dominical. Estamos chegando à nossa 11ª lição. Nós vamos falar sobre os falsos mestres e as suas heresias. Mas é um momento propício para refletirmos sobre os ensinamentos que nós temos estudado até aqui no nosso trimestre. Como tem sido as suas aulas? Qual tem sido a contribuição desses temas para os seus alunos? Eu estarei à disposição nas minhas redes sociais, no meu e-mail. Mande para mim as suas experiências. Será muito importante receber os relatos daquilo que você tem percebido na vida dos seus alunos através destas lições. Como disse, nessa lição nós vamos falar sobre os falsos mestres e as suas heresias. Pedro tem enfatizado nessa sua segunda carta sobre esse tema. Na lição anterior, nós percebemos o cuidado de Pedro, primeiramente, para enfatizar a verdade cristã, baseado naquilo que ele já havia repassado à comunidade cristã. Mas agora Pedro entra diretamente no tema que ele vai abordar na sua segunda carta, que é exatamente a confrontação aos falsos mestres e as heresias que eram introduzidas na comunidade cristã por meio dessas pessoas. Aqui nós fazemos uma leitura no capítulo 2 e no versículo 1, quando Pedro diz da seguinte maneira: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Observe que Pedro está fazendo aqui uma comparação. Se no antigo Israel existiram falsos profetas, agora nesse contexto em que a igreja cristã está vivendo, ali existiam os chamados falsos mestres, os falsos doutores, aqueles que se apresentavam como sendo os conhecedores da verdade, mas traziam informações, traziam doutrinas que eram estranhas à fé cristã. Eles estavam introduzindo essas heresias. E o que é uma heresia? Heresia nada mais é do que um falso ensinamento, uma doutrina que contraria a essência da fé cristã. Aqui nós observamos que Pedro ele mostra a forma sutil como esses falsos mestres eles atuam. Percebam que Pedro diz da seguinte maneira: eles introduzirão encobertamente heresias de perdição. Este é o modus operandi dos falsos mestres, os falsários da fé, todos aqueles enganadores religiosos que querem introduzir dentro da comunidade cristã ideias, filosofias que vão contra as doutrinas sagradas, vão contra aquilo que nós encontramos
nas Sagradas Escrituras. Como eles fazem isso? Como diz Pedro, de maneira encoberta. Obviamente, aquele que tenta propagar, tenta trazer para a comunidade cristã uma falsidade, ele nunca vai dizer que é uma mentira. Pelo contrário, ele vai dizer que é uma verdade e vai tentar defender essa verdade e vai introduzindo sorrateiramente com pequenos elementos. Nos dias atuais nós podemos perceber essa tentativa sempre existiu ao longo da história da igreja cristã, no início da igreja primitiva. Aliás, nós vamos perceber que na comunidade primitiva de crentes, primeiramente, existiam falsos ensinamentos que eram ensinamentos judaizantes. A igreja teve que combater isso. Inclusive, Paulo vai escrever muitas cartas para confrontar esse tipo de ensinamento, mas dentro desse contexto que eles estavam vivendo, se tratava exatamente desses falsos mestres gnósticos. Mas ao longo da tradição cristã, esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles tentam, de uma maneira ou de outra, introduzir distorções doutrinárias na comunidade cristã. E nos nossos dias não é diferente. Os falsários da fé, os falsos ensinadores, aqueles que se utilizam da religião para apregoar em verdades, eles ainda existem. Isso pode acontecer através de escritos, através de ensinamentos, através de pregações, através até mesmo de hinos que distorcem a palavra de Deus. E como eles fazem isso? Eles vão introduzindo encobertamente. E aqui, Pedro, ele apresenta quais eram as características dessas heresias, o que esses falsos mestres eles estavam disseminando naquele contexto. Primeiramente, diz Pedro, eles negarão o Senhor que os resgatou. A primeira característica de uma seita, de uma heresia, que era comum daquela época, mas que também é disseminado em muitas localidades, é exatamente essa negação da divindade do Senhor Jesus e da obra vicária de Cristo. É impossível haver qualquer conciliação em uma doutrina, em um ensinamento que retira a divindade do Senhor. Esse é um ponto essencial. Qualquer ensinamento, qualquer doutrina, qualquer pregação que nega o Senhor que nos resgatou, que nos salvou, esse ensinamento é estranho à fé cristã. Ao longo da tradição cristã, ao longo da história do cristianismo, nós percebemos dois equívocos ao se considerar a figura de Jesus. Na história da tradição, em determinado momento, passou-se a defender a ideia do chamado Jesus histórico. Esse chamado Jesus histórico, muitas pessoas simplesmente defendem a ideia de um Jesus que existiu na história, de um homem que viveu no primeiro século, mas que não era divino. Ele dizia que era Deus, mas ele não era Deus. Esse Jesus histórico não se enquadra dentro daquilo que a boa teologia bíblica, a ortodoxia cristã apregoa, porque Jesus de fato existiu, mas não simplesmente como um homem comum na história humana, mas como Filho encarnado de Deus. Uma outra vertente que é equivocada acerca de Jesus, que é exatamente a figura de um Jesus místico, que simplesmente faz parte do imaginário religioso de pessoas que viveram no primeiro século e que criaram a ideia desta figura chamada Jesus, mas que nunca teria existido. São duas concepções equivocadas e que contrariam a história, a tradição e os fatos. Por quê? Porque de fato nós acreditamos, tanto porque a Bíblia assim o diz, mas também por conta da história, que Jesus ele existiu não somente como homem, mas também como esse Filho de Deus que foi investido dessa autoridade
com um plano bem específico para vir nesta terra. E aliás, o próprio Senhor Jesus, ele foi enfático ao dizer, nos evangelhos, nós lemos isso em João capítulo 10, versículo 30, ele dizendo, eu e o Pai somos um. Então Jesus, ele tinha total convicção da sua missão como sendo parte dessa divindade, porque ele fora enviado da parte de Deus. Mas o fato é que esses falsos ensinadores, eles estavam entrando dentro da comunidade cristã e introduzindo esse tipo de afirmação e negando o Senhor que os resgatou. Um outro aspecto aqui que nós vamos perceber no versículo 2, que é uma característica também dos falsos mestres, é que eles fazem seguidores e conduzem à libertinagem. Observe o que está escrito no versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Infelizmente, isso aconteceu na época de Pedro e acontece agora, que esses falsos mestres, eles conseguiam seguidores. Infelizmente, esses impostores da fé, essas pessoas que têm interesses escusos na religião, de alguma forma ou de outra, eles alcançam êxito quando as pessoas incautas, as pessoas são levadas por esses ventos de doutrina. É por isso que Pedro vai dizer que eles produzem esses seguidores. Por quê? São pessoas despreparadas, que não conhecem a verdade, que não estão firmadas na verdade, e por qualquer vento de doutrina, uma inovação, um tipo de mistério, um tipo de revelação que é muito comum, né? Muitas vezes é o tipo de coisa que desperta a atenção das pessoas, e essas pessoas acabam sendo conduzidas, acabam se transformando em seguidores, sem ter condições de rejeitar. Por quê? Porque não estão preparadas para tal. Aqui fica claro que Pedro vai dizer que essas pessoas, elas vão seguir a esses falsos mestres, e mais do que isso, que vão ser conduzidos a práticas libertinas. Por uma razão, porque as heresias, elas provocam não somente um conhecimento errado, mas também condutas erradas ou condutas distorcidas. O problema das heresias é que, além delas confrontarem a verdade de Deus, elas levam as pessoas a um padrão de conduta, a um padrão de comportamento, a uma vida de dissolução que contraria completamente a vontade de Deus. É por esse motivo que, quando estudamos a história daquele contexto, a análise daquele contexto, essas heresias levavam as pessoas a uma prática religiosa de completa dissolução sexual. Ou seja, as pessoas viam na prática sexual, inclusive, um aspecto da religiosidade, o que é inaceitável do ponto de vista bíblico. Porque a Bíblia vai deixar evidente, vai apresentar que a verdade de Deus, o Evangelho de Deus, transforma a pessoa e leva a pessoa para um comportamento ético segundo a vontade do Senhor, inclusive do ponto de vista sexual. Mas essas distorções, essas heresias, levavam as pessoas para práticas dissolutas, para práticas libertinas, que afrontavam diretamente o plano de Deus. Percebam que aqui, a partir do versículo 3, nós percebemos outras características desses falsos ensinadores. Observe aqui no versículo 3, quando ele destaca: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Essa afirmação aqui é muito forte, mas observe a coragem de Pedro, porque era um apóstolo do Senhor, ele tinha autoridade para dizê-lo. O que ele está aqui enfatizando é que esses falsos mestres faziam essas coisas, ensinavam essas mentiras por avareza, ou seja, por interesse próprio.
A grande maioria dos falsos mestres fazem porque estão interessados em quê? Em lucro, em benefício pessoal. Ele diz assim: farão de vós negócios com palavras fingidas. É uma lástima quando nós presenciamos, percebemos esse tipo de situação de pessoas que querem utilizar, e aqui referindo-se à igreja, pessoas que querem utilizar a igreja, a comunidade de crentes, como um mecanismo de lucro fácil. Pessoas que cobram valores absurdos por atividades, pessoas que enriquecem baseados na boa fé dos crentes. São coisas que são inaceitáveis. Essas pessoas não estão visando o reino de Deus. Essas pessoas estão preocupadas com o proveito pessoal, simplesmente para que elas possam enriquecer à custa dos outros. E mais ainda, falando e apregoando em verdades. É importante nessa lição você chamar a atenção dos seus alunos para que tomem consciência acerca da existência desses falsos mestres, inclusive hoje. Pessoas que desenvolvem ministério, revelações, mistérios, comportamentos que destoam completamente das Sagradas Escrituras. O jovem ele deve ter uma consciência crítica nesse ponto, inclusive para rejeitar esse tipo de coisa. Óbvio, a partir do conhecimento das Sagradas Escrituras, a partir do conhecimento da verdade de Deus. Um autor chamado Lawrence Richard, ele escreveu da seguinte maneira: não devemos nos precipitar e considerar alguém como um falso mestre com base na sua renda financeira, é claro. A questão aqui é a motivação e a exploração financeira. Aí ele diz: exploradores da fé não amam as pessoas, amam o dinheiro. Eles não estão preocupados com o crescimento espiritual dos crentes, e sim com o próprio benefício financeiro. Judas, que é uma carta paralela e bem similar à segunda carta de Pedro, diz que esses líderes, essas pessoas, apacentam a si mesmos, porque são falsários da fé. E a igreja, a comunidade cristã, precisa se precaver, precisa estar preparada para rejeitar esse tipo de pessoas, esse tipo de ensinadores, esse tipo de pregadores, que cada vez se multiplicam, crescem e, infelizmente, acabam encontrando espaço e ressonância dentro de algumas comunidades. Somente uma igreja saudável, que cresceu na fé, que cresceu no conhecimento, que tomou o leite racional, como diz Pedro também na sua segunda carta, estará preparada para defender a verdade e refutar esse tipo de comportamento, sob pena de termos uma igreja raquítica que vive um tipo de religião que não é o Evangelho. É outra coisa, mas não é o Evangelho. Portanto, é uma lição contundente, é uma lição vigorosa, mas que é essencial para os nossos dias. Aqui, Pedro ele vai destacar um aspecto que é fundamental. Embora eles existam, Pedro vai destacar também que o julgamento para essas pessoas, para esses falsos mestres, vai acontecer, porque ele diz no verso 3, sobre os quais, quem são eles? Esses falsos mestres, já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Isso porque a Bíblia diz claramente acerca da lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso também ele vai semear, isso vai colher. Esses falsários da fé, eles vão colher aquilo que eles plantaram. Se não for nessa vida, Deus tem o julgamento para esses homens, para esses falsos ensinadores, acerca daquilo que virá depois, que é a condenação eterna. E assim, nós chegamos ao final de mais uma lição desse tema que é tão importante, que é tão contundente. Aproveite essa lição para refletir com seus alunos sobre o contexto atual, principalmente da igreja brasileira. Como nós podemos, ou como eles podem identificar esses falsos mestres na atualidade, e como eles podem se preparar para refutar
esses falsos ensinamentos na igreja contemporânea. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os teus alunos. CPAD, a editora da Escola Dominical.